Aleluia. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Jesus está nesse lugar. E Ele tem vitória para nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de bênção, de vida, de graça profética, que com certeza vai abençoar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. O nosso pastor, o Rev Davi, ele está de férias, por isso ele não está aqui hoje, mas ele está retornando logo, logo. E vamos continuar orando pelo nosso pastor, para Deus continuar derramando graça, bondade, unção sobre a vida dele, entendendo que Deus, ele levantou ele para pastorear essa igreja, ser bênção nessa cidade, e nós entendemos a importância do nosso pastor. E quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Diga amém. Amém. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Pai, mais uma vez eu oro, agradecendo pela família espiritual chamada Quinta Igreja Presbiteriana. Essa igreja tão abençoada, essa igreja que pertence ao Senhor. Nós te louvamos e bendizemos na beleza da tua santidade. Obrigado por tudo que foi ministrado aqui nos louvores, nas orações. E agora eu vou pregar a tua palavra. E eu tenho consciência que eu sou barro, pó, cinza. Eu não sou nada sem ti. Por isso, tem misericórdia. Unge os meus lábios. Fala conosco. Fala com teu povo. É a minha oração no nome de Jesus. Atos 6, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, entre vós 7 varões de boa reputação, ou seja, íntegro, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio, ministério. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou, agradou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E este, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava o número dos discípulos, e grande parte de sacerdotes obedeciam à fé. Versículo 7, vamos ler, a igreja toda vai ler junta, vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Aleluia. Esse é um dos textos mais belos, mais fascinante, extraordinário da Bíblia Sagrada. Esse texto fala da igreja, da comunidade do povo de Deus, dos discípulos de Jesus. E eu quero pregar hoje debaixo do tema Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus. Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus.
A igreja não é projeto humano, a igreja é projeto divino. A igreja, a priori, não nasce na terra, ela é plano e nasce no coração de Deus no céu. A igreja do Senhor Jesus na terra tem uma missão: exaltar a Deus, glorificar o seu nome e pregar o seu evangelho. A igreja do Senhor Jesus tem um foco: fazer discípulos aonde Jesus seja glorificado na terra. A igreja, ela é o corpo de Cristo, a família do povo de Deus. A igreja são os eleitos de Deus, aonde Deus, pela manifestação da sua graça, os alcançou para que, no fluxo da história, no tempo e no espaço, Deus possa ser exaltado por meio desse povo, chamado igreja, comunidade dos discípulos, alcançado pela graça. A igreja, eu sempre digo, é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, nós somos os membros desse corpo, nós somos imperfeitos, eu sou imperfeito, nós somos imperfeitos, mas Cristo é perfeito. Então, a igreja é um povo perfeitamente imperfeito e imperfeitamente perfeito. É um movimento extraordinário para se viver. Eu desconheço na terra um projeto tão poderoso como a igreja para ressignificar a vida das pessoas, dar vida para as pessoas, gerar fé nas pessoas e dar para as pessoas um norte e um propósito de vida. Aqui nós temos o livro de Atos que fala do mover do Espírito Santo na igreja. No capítulo 1, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja, ela é uma igreja com missão global. Deus ama todos os continentes, Deus ama o Brasil, a Bahia, Itabuna, Deus ama São Pedro, São Judas, Conceição, Vila Zara. Deus ama a cidade de Itabuna, que é a Jerusalém da igreja aqui nessa cidade, é a nossa Jerusalém. A igreja de Jesus recebe essa promessa do revestimento e do poder do Espírito Santo. No capítulo 2 se cumpre a promessa. O Espírito Santo vem e em Pentecoste a igreja cheia do Espírito Santo, aleluia. Pedro prega e a Bíblia diz que uma multidão se converte. No capítulo 3, a Bíblia diz que há um milagre extraordinário. No capítulo 4, a igreja já cresce em número de discípulos. No capítulo 5, há uma fundamentação de uma vida aonde se requer compromisso com Deus e com a igreja local. E aqui eu queria lhe dizer, essa igreja local, chamada Quinta Presbiteriana, tem uma importância muito grande para Deus no céu e para todos nós aqui na terra. Deus, ele tem um propósito com você aqui nessa igreja. E aí entra o capítulo que nós lemos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Primeira verdade, a comunidade dos discípulos de Jesus fazia discípulos relevantes para seu tempo, solucionando problemas, exaltando Jesus. Vou repetir. A comunidade dos discípulos fazia discípulos relevantes para seu tempo, solucionando problemas, exaltando Jesus. A igreja tem que estar conectada com o seu tempo. Olha o que diz. Ora, naqueles dias, a igreja primitiva, naqueles dias, estava conectada com a realidade daqueles dias. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, gregos e hebreus e gregos, dentro da comunidade chamada discípulos, teve um contratempo, teve um problema. E nesse problema, porque estava sendo esquecido,
alguns para a questão do diaconal. Aí os apóstolos se reúnem e tem uma solução e diz: quanto a nós, nos consagraremos à palavra e à oração, e vamos escolher 7 homens de integridade, cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de fé. E aí escolheu Estevão, Filipe, Prócono, e aí tem 7 homens para solucionar o problema. O que é que eu aprendo? Você está aqui para ser um solucionador de problema. Deus, Ele quer usar você. Deus quer usar você com os dons, os talentos que você tem, para estar conectado com esse tempo, aqui na igreja local, para ser bênção na igreja local. O que é que Deus disse para Abraão? Abraão, se tu uma. Abraão, se tu uma bênção. E aí diz: eu te abençoarei. Deus abençoa, sim ou não? Sim ou não? Deus abençoa. Agora, melhor do que ser abençoado é ser a própria bênção de Deus aqui na terra. Eu lhe digo, Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a tua família. Deus quer abençoar teu ministério. Deus quer abençoar essa igreja. Mas muito mais do que isso, Deus quer lhe fazer bênção aqui nessa igreja. Deus quer lhe fazer bênção na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, para você ser um solucionador de problemas. Nós estamos vivendo em um tempo que a gente precisa estar conectado com esse tempo. É um tempo global, tecnológico, de virtual em tempo real. Nós temos que estar conectado com esse tempo. As realidades urbanas, aonde nós temos N situações das quais precisa de pessoas que resolvam o problema. Nós temos questões das mais variadas, drogas, violência, tantas situações urbanas. Eu quero lhe dizer que a igreja de Jesus está aqui na terra para fazer a diferença e ser solucionadora de problema, aleluia. No tempo de Abraão, Deus levantou ele para ser um homem que andasse por fé. No tempo de Moisés, Deus usou um libertador, precisava de um libertador. No tempo de Davi, Deus precisava de um homem, segundo o coração dele, de um rei. No tempo de Elias, Deus precisava de um avivalista. Eu amo o texto que diz assim, se você pode conferir lá, Atos 13:36. E Davi serviu a seu tempo, fazendo a vontade de Deus. Algumas traduções dizem, Davi abençoou a sua geração, conforme os desígnios de Deus. E graças a Deus que aqui nós temos um Davi. Nós temos 2. Nosso Rev e Davi ministro. É profético. Que são bênçãos aqui na nossa igreja. O nosso pastor e Davi ministro. Aproveitando, eu pergunto, você, eu, nós, qual o seu chamado aqui no corpo de Cristo? Como você pode ser bênção no ministério de homens, de mulheres, de jovens, de adolescentes, nas Déboras, no presbitério? Como você pode somar aqui? Como você pode abençoar aqui, no ministério de crianças, de adolescentes, da recepção? Ei, aqui tem o corpo de Cristo para você se envolver, servir no louvor, das crianças, aos adultos, aos jovens, aos adolescentes, sendo bênção. Conectado com esse tempo, Deus tem um propósito com você. Irmão, precisamos entender que nós somos chamados para ser solucionadores de problema. Preste atenção. A
A Bíblia diz de uma mulher que os filhos iam ser levados como escravo. Está lá no livro de Reis. E ela foi ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse: o que eu hei de te fazer? O que é que tu tens em casa? Ela disse: eu não tenho nada. Ao profeta Eliseu apertou: tu tem alguma coisa em casa? Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. O profeta Eliseu falou: vai começar o teu milagre por aí. Vai para casa, fecha a porta, entra com os teus filhos, pede vasilhas emprestadas às vizinhas, entra na tua casa, fecha a porta, vai derramando o azeite, que o milagre vai acontecer. Na medida que ela foi derramando o azeite, a botija foi se multiplicando. Aleluia! Primeiro, ela tinha uma boa vizinhança, presbítero John. Ela tinha uma boa vizinhança. Porque se ela fosse uma mulher encrenqueira, nenhum vizinho queria emprestar as vasilhas. Então ela já era bênção. Emprestou as vasilhas. Ela entrou dentro de casa, multiplicou o azeite. Depois que multiplicou, ela voltou para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse: vende tudo que tens, paga a tua dívida e vivei do resto. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aquela família não fora destruída porque dentro de casa, aqui é água, lá na família dela era azeite. A família não foi destruída porque tinha uma botija de azeite. Sabe qual é a verdade? A botija na tua casa é você. O azeite é o Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de você vai fazer um milagre acontecer na tua família para a glória de Deus Pai. Ei, Deus precisa só de uma botija, disposto ou na disposição de ser solução, que o milagre acontece. A Bíblia diz que um servo da casa dos profetas estava com um machado, e quando foi andando pela beira do rio, o machado caiu no rio e afundou. Voltaram para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi lá, pegou a madeira, colocou em direção do machado, e o machado flutuou. Quando chegar no céu, vou perguntar a Deus e o profeta Eliseu qual foi esse mistério. Porque se fosse isopor, eu entendo flutuar na água, mas ferro, só milagre. O meu ferro flutuou. Ele pegou, encaixou na madeira e deu de volta para o servo que tinha tomado emprestado o machado. A madeira aponta para a cruz. Na cruz, Deus faz o ferro, que simboliza poder, ser evidenciado, encaixado na cruz. Nós recebemos poder pelo sangue do Cordeiro, para vivermos reconciliados com Deus, com o nosso próximo, com a nossa igreja, com a nossa família, com os nossos amigos, vivendo a dispensação do reino da graça. E eu quero lhe dizer, na cruz que Jesus foi crucificado, há poder suficiente para solucionar todos os nossos problemas. Seja um solucionador de problemas, porque Deus quer lhe usar no nome de Jesus. Segunda verdade, a comunidade dos discípulos multiplicava os discípulos obedecendo a palavra de Deus. Olha, a comunidade dos discípulos multiplicava os discípulos obedecendo a palavra de Deus. Eu estou feliz, porque eu estou vendo aqui a nave da igreja com muitas pessoas. Amém? Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Deus quer multiplicar aqui de pessoas.
Deus quer multiplicar aqui de pessoas. Se você, cada um de nós, ganhássemos uma pessoa, uma, para Jesus, agora no fluxo de 2026, aqui, no final de 2026, a igreja vai ter, nessa dispensação aqui, o dobro de pessoas. Deus está dizendo numa palavra profética para essa igreja aqui nessa noite. Ele tem multiplicação para a Quinta Presbiteriana em nome de Jesus. Agora é preciso obedecer a palavra. Veja o que diz o versículo 2. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus. Versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus. O segredo para eu e você crescer espiritualmente, em todas as dimensões, existencial, espiritual, como igreja, como irmãos, como discípulo de Jesus, é deixar a palavra de Deus crescer em nós. Eles obedeciam, viviam, criam, andavam, deixavam a palavra de tal maneira fluir neles, que o texto diz, a palavra crescia. Só para você ter ideia, antes da reforma, a palavra tinha traduzida em 10 a 8 idiomas, antes da reforma. Com a reforma protestante, a palavra, a Bíblia, foi traduzida para outros idiomas. Hoje, 2025, há em média dos 2.500 idiomas, línguas, que tem a Bíblia, total ou parcial, em mãos. Era para você dar glória a Deus. Línguas, povos, tribos, nações, índios, meu irmão, com o dialeto dele, tendo a Bíblia no dialeto dele. Tem um presbiteriano chamado Ronaldo Lindoro, um homem de Deus. Ele está traduzindo, e já traduziu para tribos, ele está traduzindo para outra tribo. Um homem de Deus. Eu queria lhe dizer que quando a gente chegar no céu, nós vamos ter muita surpresa. Nós vamos ver brasileiros, nós vamos ver índios, tribos, nós vamos ver europeus, nós vamos ver asiáticos, aqueles irmãos do olho esticado, cabelo arrepiado. Imagine só você chegar lá, um africano, eu já disse aqui, no dialeto dele, saudando você. Imagine aquele irmão de cabelo arrepiado, olho esticado, arigatô, 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 irmão das Quinta Presbiteriana. A paz do Senhor, aleluia. Irmãos da América do Sul, irmãos do Brasil, irmãos da Bahia, irmãos de Itabuna, irmãos da Quinta. De uma coisa eu tenho certeza, eu vou estar lá. Quem vai estar lá, diga glória a Deus. Aleluia. A palavra crescia. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não é só tradução da Bíblia crescendo. A Bíblia diz que Jesus é a palavra, o verbo. Se você pegar o Evangelho de Mateus, Mateus diz que Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Emanuel, Deus conosco. A palavra é conosco. Mateus 28, o último capítulo,
O próprio Jesus, a palavra viva, disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Erivan, Deus é contigo. Elviro, Deus é contigo. Paulo, João, Deus é contigo. Otacílio, Deus é contigo. Quiquinho, Deus é contigo. Noelma, Deus é contigo. Júlia, Deus é contigo. Gil, Deus é contigo. Laura, a Urbana, Deus é contigo. Nil, Deus é contigo. Deus é contigo, Marcelo. Deus é contigo. Diga com quem está do seu lado: Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra, agora preste atenção. Preste atenção. Mateus 1. Jesus, ele é o Emanuel. Mateus 28, ele diz que toda autoridade no céu e na terra pertence a ele. Ele é a plenitude da plenitude. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós servimos a um Cristo que é a plenitude da plenitude. Deus vai dar graça a nós, Deus vai dar graça a essa igreja, Deus vai dar graça a você, a minha família, a tua família, a todos nós, para que discípulos cresçam na palavra. Terceiro, a comunidade de discípulos de Jesus era uma comunidade cheia do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 3: escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Versículo 5: e este parecer contentou a toda a multidão, e eleger Estevão, homem cheio de fé e É normal você ler Atos e essa expressão está registrada: cheios do Espírito Santo. Billy Graham, no seu livro O Poder do Espírito Santo, diz que não havia necessidade dos apóstolos dizer sejam cheios do Espírito Santo, porque era tão natural a igreja primitiva de Atos serem cheios do Espírito Santo. Sabe qual é a nossa maior necessidade? Ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo. Nós cantamos aqui: tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem planos de paz, de vida, de vitória, para todos nós. Para a Lu, para a Cláudia, para a Zequinha, para Rogério, para sua esposa, para Carlos, para Eliomar, Patrícia, Isaac. Você que possa estar nos visitando aqui, eu queria lhe dizer que Deus te ama muito, Ele tem um plano para a sua vida. Deus, Ele tem planos de paz para você. O Espírito Santo é Cristo habitando dentro de nós. E Ele habita dentro de nós pela fé, por meio de Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou, está vivo, foi ao céu, está ao trono, ao lado do Pai, nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós pela fé. E quando nós estamos habitados, cheios da graça e do Espírito Santo, nós nos tornamos discípulos de Jesus, membros do corpo de Cristo, para viver uma vida onde Deus nos usa para sermos solucionadores de problemas, onde Deus nos usa para vivermos na graça, crescendo no conhecimento da palavra, e aonde Deus nos usa para ser cheio do divino, nos tornando humanos. E sendo humanos, mas cheio do Espírito Divino, Deus libera algumas verdades que eu falo rápido. Primeiro, Deus libera uma vida de fé. Deus libera uma vida de fé. Tenha fé. Tenha fé. Fé. Deus lhe chamou para viver pela... O justo viverá... Ei,
Pai, mãe, filho, filha, fé. Empreendedor, empreendedora, fé. Você que é casado, fé. Você que vai casar, fé. Porque Deus tem vitória em nome de Jesus. Deus tem vitória em nome de Jesus. A igreja é chamada para caminhar em fé. E eu creio que é tempo de vivermos em fé. Segundo, a igreja cheia do Espírito Santo vive em unidade e comunhão. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos é como óleo. O óleo é símbolo do Espírito Santo derramado sobre a barba, para a orla de Arão. Aí a Bíblia diz que nessa comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tem vida, tem óleo, tem bênção para essa igreja em nome de Jesus. O segredo é a comunhão. O segredo é a unidade. E é chegado um tempo aonde precisamos de unidade e comunhão no poderoso nome de Jesus. Terceiro, o Espírito Santo nos leva a viver no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Por favor, feche os seus olhos, bate a sua cabeça. Jesus, ele tem vida para você, para todos nós. Vida, vida. Jesus tem verdade, ele é a verdade. E Jesus tem e é o caminho para você trilhar. Se você que está aqui diz, George, essa palavra é para mim. Eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero o perdão, eu quero a paz. Só Deus sabe, ultimamente, como eu tenho vivido, eu quero paz, eu ainda não entreguei minha vida a Jesus. Eu quero lhe dizer que Jesus lhe trouxe aqui com um propósito. E o propósito dele é te abraçar, te perdoar, te dar vida eterna, te fazer um campeão, te fazer um vencedor, para te fazer uma pessoa reconciliada com o Pai, o Deus Pai. E não importa o que você viveu no passado, Deus, ele apaga os nossos pecados, e ele nos dá vida no presente, nos garante vida eterna, que vai para além do futuro. E se você diz, o que é que eu preciso fazer? Jesus já fez tudo por você e por mim. Você precisa crer e pela fé se arrepender dos pecados, crendo que Jesus tem o melhor para você. Se você diz, eu quero, pela fé, a vida eterna, o perdão e a graça, levanta uma da sua mão, eu quero orar por você. Alguém que está nos visitando, que quer essa graça, esse perdão. Alguém que diz, eu quero essa graça, esse perdão. Eu quero essa nova vida. Eu quero esse novo tempo. Eu quero esse novo tempo. Alguém aqui que diz, eu quero esse novo tempo. Eu quero perdão, eu quero a graça. Não se constrange, eu não vou pedir para você fazer nada mais do que levantar sua mão. Você precisa apenas dar um sinal para a gente orar por você. Alguém... Eu não vou insistir no apelo. Agora eu tenho um outro apelo. Você que é da igreja e que diz, George, essa palavra falou comigo. Eu quero continuar firme. Eu quero ser esse discípulo que é bênção, que soluciona problemas. Eu quero ser esse discípulo que quero dar fruto e fazer outros discípulos. Eu quero ser esse discípulo que preciso crescer na palavra, mais no conhecimento. E preciso mais ser cheio do Espírito Santo. Para você que é da igreja, o meu desafio é, se essa palavra tocou você, você diz, eu quero. Se coloque em pé.
e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir, se você diz, eu quero isso. Eu quero para a minha vida isso. Pode vir, eu quero orar por você. Se você diz, eu quero. Eu quero ajudar o meu pastor. Eu quero ser bênção para o meu pastor, o Rev Davi. Eu quero ser bênção para a família do meu pastor, Fátima, e seus familiares. Eu quero ser bênção para o ministério que eu vou servir. Esse tempo agora, de 2026, Deus, Ele lhe plantou aqui, Ele quer lhe enraizar mais. Porque quanto mais enraizado em Cristo, mais você vai crescer e dar fruto. E eu profetizo que é chegado o tempo de você viver o sobrenatural de Deus. Eu profetizo que Deus vai lhe dar ideias, criatividade. Eu profetizo que Deus vai abrir o teu entendimento. Eu profetizo que Deus vai derramar luz no poder do Espírito Santo. E você vai se mover aqui na Quinta Presbiteriana alegre, porque o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai se mover com tanta leveza, que essa reta final de 2025 e o ano que vem, em nome de Jesus, será um ano chave, profético na sua vida. Eu profetizo que você vai ter longanimidade, benignidade, bondade. Vai brotar de você tanta graça que as pessoas vão querer saber qual é a graça que você carrega. E você vai ter a oportunidade de abençoar, de falar de Jesus. Você vai fluir na fidelidade, no domínio próprio. Aleluia, na mansidão, ou seja, você vai ser um discípulo parecido com Jesus. E eu lhe dou uma boa notícia: essa graça e o Espírito Santo na sua vida, vai acontecer um milagre na sua família e no seu lar. Agora fica firme, ora, se apega às promessas, se apega à palavra, fica firme, não desista, não pare. Deus vai liberar graça, graça, graça. Senhor, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pelos céus abertos aqui nesse lugar, obrigado pelo nosso pastor, Senhor, o Rev Davi. Obrigado por Fátima, dá para eles um tempo de descanso, que eles voltem revigorados, que eles voltem focados, que eles voltem no poder do Espírito, com graça, força espiritual, psicológica, emocional, física, no nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoa, Senhor, suas filhas, seus pais, seus irmãos, toda a sua parentela, em nome de Jesus. E eu aproveito, Pai, abençoa cada família aqui representada, cada família aqui presente agora, Senhor. Deus, aqueles que precisam de salvação em nossas famílias, libera agora uma graça, toca eles aonde eles estiverem agora, e cerca eles com anjo. Quem precisa de livramento, dá livramento. Quem precisa, Deus, de reconciliação, traz reconciliação. Quem precisa de salvação, dá graça do novo nascimento. Eu quero te pedir, Pai, nos aviva, nos desperta, vem nos chacoalhar, vem nos tirar do comodismo, da letargia. Nós queremos dar fruto, ser discípulo, fazer discípulo. Dá sabedoria, graça ao teu filho, tua filha que está aqui nessa noite. Abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, abençoa
todos os presbíteros, diáconos, abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, abençoa teu povo, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço, pelo menos 3 pessoas e diga: Deus te abençoe. E libera uma palavra de bênção em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Vou convidar a igreja a se colocar de pé. Nós estaremos fazendo uma oração e logo após eu aguardo um pouquinho que eu vou dar alguns avisos, tá? Então, Deus abençoe vocês, como o pastor Jorge falou. Deus abençoe o pastor Jorge e a sua família. Amém? Então, nesse momento, feche seus olhos e ore juntamente comigo. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de te servir. Deus, sabemos que o Senhor está presente aqui e podemos sentir, ó Pai, o teu agir nesse lugar. Pai, toca no coração dessas pessoas, ó Pai. Eu sei que nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, pois o Senhor, ó Pai, manifestou o teu poder e a tua graça sobre nós. Deus, nos leva em paz para os nossos lares, nos livra, ó Pai, de todo mal, nos livra, ó Pai, desse mundão mal. Que possamos, ó Pai, estar aqui quarta-feira, às 19h30, para mais uma vez louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Abençoe, ó Pai, o pessoal da transmissão, que está aí no seu lar, assistindo, ó Pai, o teu culto, assistindo, ó Pai, o teu agir no meio de nós. Então, Senhor, nos leva em paz para os nossos lares. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis assentar. Deixa eu dar um aviso rapidinho. Primeiro aviso, quarta-feira, às 19h30. Temos horário marcado aqui. Você que está nos visitando, talvez não saiba o horário do culto. Quarta-feira, 19h30. Outro aviso aos homens, membros da igreja. Agora, nós iremos nos reunir para fazer a eleição